a real causa, os porquês da fibromialgia, como eu disse, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Mas o que a gente sabe é que os pacientes com fibromialgia, eles têm uma mudança da sensibilidade, do limiar da dor. Algo que, para mim, pode não representar dor, para o paciente com fibromialgia pode ser uma dor de forte intensidade. Então, como eu disse, o limiar da dor é diferente. Peraí, então dores fora, por exemplo, desses pontos da fibromialgia, ele vai ser mais sensível do que eu, por exemplo? Isso. Ah, velho. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a fibromialgia é mais uma questão de sensação do que lesão. Se a gente tiver aqui, se a gente fizer uma dor no cotovelo, uma lesão no cotovelo, em mim e você, a gente fizer um exame de imagem e mostrar a mesma lesão, se eu tiver fibromialgia, eu vou sentir muito mais dor que você. E é isso que às vezes atrapalha muito o paciente. Por isso que ele roda muitos especialistas. Porque quem é acima de 40 anos, vamos lá, que não tem um desgaste no joelho, que não tem um osteófito, que não tem uma degeneração da cartilagem, aí o cara vai e faz uma ressonância. Não examina, não pergunta outros porquês. O joelho está doendo, o cara vai e faz a ressonância. Está lá a lesão do menisco, está lá a lesão da cartilagem. Meu amigo, o paciente ele se abraça com isso. E ele quer justificar toda a limitação dele baseada naquele achado. E aí foca naquilo. Eu cansei de pegar paciente que, doutor, vim porque estou com o joelho assim. Eu comecei a... Calma. Me diz uma coisa, está dormindo bem? Tá com o cara já começa Ele veio para te dizer o problema e dele. Ele já e com o exame, viu? Exame em cima da mesa. Doutor, já fiz aqui meu exame. O senhor não vai olhar, não? Aí eu deixa o exame aqui, por favor. Tal. O senhor não vai olhar, não? Não, calma. Me diz uma coisa, tá dormindo bem? O cara já fica com raiva. Cara, não, vamos conversar. Baixa a guarda, o cara já começa a brincar. Você deve torcer para o Botafogo da Paraíba, tá passando raiva. Já começa a brincar. E aí o cara vai baixando a guarda. Vamos dizer, o joelho tá doendo, mas vamos lá. Tem outro lugar que dói? Não, dói o ombro. Só o ombro, a coluna também não aguento. Dor de cabeça também, doutor. Quando você vai montar o quebra-cabeça, o cara tá doido em muito lugar, mas ele tá com um exame que mostra uma lesão do menisco. E ele tá abraçado com aquilo dali, entendeu? Entendi. E é um grande problema na fibromialgia, né? Porque a gente não tem um exame específico. Não existe nada de laboratório. O corpo não mostra nada, tipo assim, não tá mais inflamado do que o normal, nada. Não existe, posso fazer ressonâncias, várias partes do corpo, mas a gente não tem um diagnóstico não tem um diagnóstico radiológico por imagem. Posso fazer ressonância do corpo inteiro, mas isso não é critério diagnóstico para fibromialgia. O diagnóstico ele é clínico. Na verdade, se tiver uma causa, se você achar um achado radiológico, deixa de ser fibromialgia, não? Não. Não é? Eu posso ter um paciente imagina, um paciente idoso que tem uma artrose de quadril, de coluna, de cervical. Isso aí eu não falo que é uma fibromialgia, né? Que é até algo que confunde. O paciente ele pode ter artrose em vários lugares, ele pode ter lesão em vários tendões. Isso não configura fibromialgia. Configura fibromialgia, quadro de dor generalizada e sempre associado a alterações do emocional, do sono, alterações intestinais. Então é sempre algo neurológico, fibromialgia. O grande X da questão... idiopático, né? A palavra que você quer buscar. Porque não tem uma origem definida. Não, mas se não tem... Então, mas se não é algo, não sei se é essa palavra, mas fisiológico, que o cara não tem como ver no exame e tal, não sei o quê, é uma resposta séria. Eu vi até um estudo que ele dosava o líquor de pessoas que tinham fibromialgia. Dosava o quê? O líquor, que é o líquido... Explica aí, Gustavo. O líquido da coluna. O líquido que envolve o bolsão, né? E existia a nossa medula, de onde saem os nervinhos, e ela é envolta por um bolsão de líquido para proteção, né? Isso. E aí, quando se dosava o que era que estava ali de componente, você via que alguns componentes que o nosso próprio organismo produz para controlar a dor. E aí a gente vê que esses componentes, em quem tem fibromialgia, eram muito mais aumentados. E aí fica a pergunta, será que ele produz muito mais essa substância, então ele tem um limiar muito mais sensível
A dor não se sabe. São achados, né? E essas substâncias estão relacionadas justamente na transmissão da dor. Substância P, glutamato, elas estão relacionadas na transmissão da dor. E nessas pessoas com fibromialgia, nessa pesquisa, né, eles observaram que esses componentes eles estão aumentados. Mas a grande correlação por exemplo, se eu fizer esse exame e der aumentado, eu tenho fibromialgia? A resposta é não. Como eu disse, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Mas, existe isso aí alterado, mas a gente não consegue fazer isso em todo mundo e esse critério ele não pode ser correlacionado para todo mundo, né, para ter um diagnóstico. E aí a grande frustração, né? O paciente, como você falou, né, ele se prende. Tem até um caso de um paciente interessante, né, que ele chegou para mim assim, doutor, eu tenho espondilodisco com artrose cervical. Aí eu comecei a rir. A primeira coisa da consulta, ele falou, bom dia, doutor. Aí, pois não, o que é que traz aqui? Eu tenho espondilodisco com artrose cervical, tendinopatia do manguito rotador e tenho lesão do ligamento colateral medial. Ele falou nessa velocidade aqui que eu estou falando. Aí eu olhei para ele, comecei a rir. Eu falei, você demorou quantos dias para decorar isso daí? Eu estou uns 3 dias olhando no espelho para falar isso tudo para o senhor. Depois o senhor perdeu tempo. Mas aí o que tu falasse, Marcelo, que se não tem, você não acha uma causa, né? É coisa da cabeça. E eu acho que a resposta não é sim, mas tem tudo relacionado porque, como ele falou, né? Quase sempre vem acompanhado de alteração do humor e alteração do sono. E depressão. Alteração do humor, alteração do sono. Né? Então, não é que é um problema psicológico, mas está relacionado, né?